Olá, sou Moura. Estamos fazendo esse vídeo como foi a proposta para fazer uma reflexão sobre o eu e o mundo com bases na filosofia. No Pensar 2, parte 1, nós fizemos uma introdução ao filósofo Heráclito. Hoje, no parte 2, nós vamos falar sobre Heráclito. Nós sabemos que Heráclito é um dos que são chamados pré-socráticos, ou filósofos da physis, ou naturalistas. E já sabemos por que eles são chamados assim. Porque eles procuram na própria natureza as respostas para as coisas que estão aí. Por que este mundo é assim? Por que este mundo está aí? Por que? Quem fez? Quem colocou este mundo assim do jeito que está? Então, para essas perguntas, essas questões, eles buscam na natureza a resposta. Isso não quer dizer que são materialistas, são coisas diferentes. Por que não são materialistas? Porque cada um encontra uma resposta que é ainda, vamos dizer assim, que é a palavra que os gregos chamam de logos. Ainda é algo assim muito... Ainda vai surgir o termo metafísico, ainda é uma resposta metafísica, ou seja, a resposta ainda com algo que está acima da física. Então, por isso que não são materialistas. Eles buscam respostas na natureza, as respostas que eles encontram, ou o princípio como resposta, ainda é uma resposta metafísica, ou seja, de algo que está acima da física, mas que não é mitológico. Porque os mitos, como nós já sabemos, têm a presença de entes sobrenaturais agindo, e nessa ação entre eles é que surgem as coisas. Então é uma resposta, ou uma forma de dar resposta ao questionamento da pessoa humana. Então os naturalistas, ou pré-socráticos, ou filósofos da physis, trazem esse novo jeito de ver o mundo, de ver o que está aí. É o que chama-se de logos, como eu já disse. O logos para o grego era a palavra máxima. É como se em português nós perguntássemos ou falássemos assim, que alguém é o verbo. O que é o verbo na língua portuguesa, senão aquilo que dá ação a todas as coisas? Uma frase que não tem verbo é uma frase parada, estática. Então, o logos para o grego é esta palavra que dá o ar, que dá o espírito, que dá vivacidade ao ser. Heráclito é um filósofo do século VI, século V a.C. Antes dele vieram outros, mas como não é um curso de filosofia, nós vamos tirar de alguns filósofos aquilo que nos interessa para a nossa reflexão. Como antes dele, como já falamos em outros vídeos, principalmente na parte 1 do Pensar 2, que é como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, todos naturalistas. Inclusive aqui para ressaltar Tales, que quando fala da água, ele não está se referindo exatamente à água físico-química que nós bebemos, porque a água físico-química que nós bebemos, ela mesma já é um elemento da natureza. Então tem que se perguntar também, se admirar diante da existência da água. Então ele pega da água elementos que são interessantes e aplica a ideia do logos, aquele princípio que origina todas as coisas, que está presente em todas as coisas, mas ela mesma não tem origem. Isso chama-se de princípio, como vimos no vídeo anterior. Então, por que nós vamos falar de Heráclito? Heráclito, juntamente com outro filósofo, Parmênides, que veremos em outro Pensar, a partir desses dois pensadores, realmente a história da filosofia, a história do pensamento humano vai estar sempre entre dois grandes blocos de pensamento. Entre o bloco, forma de pensar a partir da existência, a partir dos sentidos, uma forma de pensar de Heráclito, que nós vamos ter seus representantes no período mais à frente um pouco com Platão, e Parmênides,
uma outra forma de pensar representado com Aristóteles, desculpa. No período medieval, nós vamos encontrar aí os filósofos Agostinho, com a forma de pensar platônica, que veio de Heráclito, e a forma de pensar de Tomás de Aquino, que vai então pensar como Aristóteles, como Parmênides. E aí nós vamos ter, na época mais moderna, os ingleses, John Locke, né? Que vai pensar da tradição de pensar de Heráclito, Aristóteles, Tomás de Aquino. E por outro lado, nós vamos ter Descartes, que vai pensar da forma de como Heráclito, Platão, Agostinho e ele, enfim. Então, esses pensadores vão estar sempre em dois blocos de pensamentos diferentes. E é aí onde nós vamos ouvir falar as duas formas de pensar, a forma idealista ou racionalista, ou a forma de pensar empirista. De aí onde surgem os movimentos de pensamento como o materialismo, o existencialismo, o positivismo e o cientificismo. Então são essas duas formas diferentes de você pensar. E você entendendo isso, você vai entender a filosofia e como então o mundo tem girado em torno dessas duas formas de pensar e como você, neste mundo, tem influenciado de pensar ou de uma forma ou de outra. Tem uma diferençazinha no século final 18, 19, com Kant, chama de kantismo. O kantismo ou o criticismo é que tenta trazer dos dois lados, das duas formas de pensar, uma forma que possa aproximar ou unir essas duas formas de pensar em uma forma só. Mas vamos então falar de Heráclito. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro... Bom, Heráclito, como todos os filósofos, eles têm sempre algo que distingue dos outros. Tem uma palavra que especifica aquele filósofo na sua forma de pensar. É como se aquela palavra resumisse o pensamento, a ideia daquele filósofo. Em Heráclito nós temos a palavra devir. Quando você lê um texto, um livro, ver uma questão, em prova, que tiver lá algum termo devir, ele está se referindo ao pensamento de Heráclito. E o que é esse devir? Devir, em outras palavras, seria dizer assim, é o vir a ser. É um movimento que há de um ser para um outro ser. Então, em síntese, a escola de Heráclito chama-se a escola mobilista, ou do mobilismo. Por que isso? Porque Heráclito começou a perceber, observar, analisar que no mundo, na natureza, as coisas nunca ficam do mesmo jeito. Em algum momento da sua existência, elas sofrem uma mudança. Essa mudança é o que vamos chamar de movimento. E olha só que coisa interessante. Movimento aqui não é o mesmo sentido de movimento físico. Existe esse movimento que nós vamos encontrar filosófico e o movimento físico. Na realidade, não existe de fato o movimento físico. Aqui está alguma coisa que vai para um outro ponto. Na realidade, para que isso ocorra na física, você precisa ter uma referência. Você só sabe se alguma coisa está em movimento, não só que só sabe, você diz que ela está em movimento, porque você compara esta coisa com uma outra coisa, o que chama de referencial, e vice-versa. O referencial pode se tornar o objeto que você quer dar movimento, pegando um outro referencial. Ou seja, enfim, fisicamente, do ponto de vista da física, as coisas estão paradas, as coisas estão lá quietas. Filosoficamente, movimento significa dizer que um ser muda. É a eterna transmutação, é a eterna mudança das coisas. Então Heráclito percebe que as coisas, o mundo está em movimento. Agora é algo, com o tempo será um outro algo. Uma árvore pode se transformar em cinza, por exemplo. Nós éramos bebês, crianças, adolescente, adulto, idoso. De repente, pó.
cinza, sei lá, né? Então, isso é movimento. Do ponto de vista ontológico, do ponto de vista da filosofia, movimento em Heráclito se dá nessa mudança de um ser para um outro ser. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Por isso que ele chama de vir a ser, ou o devir de Heráclito. Tudo muda, tudo passa de um estado de ser, de um jeito de ser, para um outro ser, né? É como se fosse uma eterna metamorfose, aquela mudança sempre. Então, em Heráclito, ele vai dizer uma frase que representa tudo isso. É aquela frase que realmente todos nós sabemos quando lemos aquele filósofo, ela distingue o pensamento dele. É quando ele diz assim, que ninguém toma banho 2 vezes ou desce 2 vezes no mesmo rio. Ninguém faz isso, né? Claro, e aí a gente vai entender por quê. Porque um rio, do ponto de vista psicológico, da ideia, nós vamos saber que ele é um ser, que a gente olha assim, pensa que às vezes está parado, mas ele tem o seu significado de rio por estar em constante movimento. A água está sempre correndo. Então você desce naquele rio, quando sai, que desce de novo, pode ser, do ponto de vista da ideia, o mesmo rio, mas não a mesma água, né? Não a mesma água. Ele está em constante mudança. Os mais radicais dizem que nem a gente desce 2 vezes o mesmo rio, porque nós não somos o mesmo. Quando nós saímos da água que vamos entrar de novo, já somos outro, não somos mais o mesmo. Então, em Heráclito, a escola do mobilismo, da mudança, do devir, do vir a ser, as coisas estão em constante e eterna mudança, em eterno movimento. Portanto, resta-nos uma pergunta. O que é a realidade em Heráclito? Então é isso. Essa é a pergunta que emerge, que surge da filosofia de Heráclito. O que é a realidade? Em Heráclito, a única realidade possível é a mudança. O que é que os nossos sentidos captam do mundo? A mudança. Nada é como está aí agora. Está aí, daqui a pouco já não é mais. E a gente vai perceber nisso a mudança. Então, essa é a realidade que existe. Como é impossível a gente lidar com mudança? Isso pode levar a um problema de dizer assim, então as coisas não têm uma identidade. É claro, sobre a identidade nós vamos falar em Parmênides, né? Porque esse problema surgido agora em Heráclito, nós vamos tentar levá-lo para Parmênides, que vai perceber essa falha, porque agora nós só sabemos que a realidade é mudança. Por exemplo, você conhece uma criança, né? Aí essa criança resolve viajar, passa muitos anos longe, quando volta já aí vamos dizer assim, um adulto, você reconhece que aquela pessoa é aquela criança. Mas a primeira impressão que você vai ter é que ela mudou. E vai dizer exatamente isso. Nossa, como você mudou. É isso que diz Heráclito, que o que nós percebemos, o que os nossos sentidos captam do mundo é a mudança. O mundo está numa mutação constante, numa eterna transformação. Isso serve para a gente se perguntar, de fato, do ponto de vista psicológico, pessoal, como é que a gente consegue lidar, conviver com o diferente, com a mudança. Muitas pessoas, elas muito se firmam exatamente na segurança de saber que aquilo é o que é. E quando muda, vem os sentimentos de decepção, não é isso? De tristeza, de abandono, etc. Então, Heráclito já deve trazer para nós esse tipo de reflexão. Se eu entendo que realmente o mundo é movimento, no sentido filosófico, do vir a ser, um ser passa a ser um outro ser, não guardando aqui uma identidade,
como é que eu vou conviver com isso? Como eu posso conviver com o mundo em constante mudança? Isso serve também para as pessoas, para as ideias. Geralmente a gente diz bem assim, nossa, mas você não era assim. Às vezes a gente não aceita muita mudança, né? As pessoas mudam de ideias, mudam de comportamento, mudam de postura. Então, do ponto de vista de Heráclito, é importante entender que o mundo que nos envolve, ou o mundo que nós estamos envolvidos, ele muda. Ele está em constante transformação. É um vir a ser, é um devir. E sobre Heráclito, para o propósito desse vídeo, é suficiente. Mas não tem só isso. Num curso que você for fazer aí de filosofia, vai aprofundar com certeza em outras coisas de Heráclito. Quando, por exemplo, quando ele vai falar sobre a guerra, né, dizendo que a guerra é a mãe de toda mudança. Que guerra é essa? A guerra dos contrários. O quente com o frio, o doente, o sadio, a chuva, o seco. Essas coisas é que fazem com que o mundo se transforme, o mundo mude. A luta desses contrários é que fazem com que o mundo tenha esse movimento. Por isso que ele chama a guerra entre os contrários. E é aí onde nasce uma palavra e um modo de pensar, de ver o mundo, que vai perpetuar, que vai estar presente até hoje, que é discutido até hoje dentro do pensamento filosófico e de outras ciências aí, que é a dialética. A dialética nasce aqui com Heráclito exatamente quando ele vai falar dessa luta dos contrários, dos opostos. Ainda vamos ver o pensamento dialético de Platão, etc, etc, até a famosa dialética de Hegel, né? A tese, a antítese, a síntese, a tese, a antítese e a síntese. Muito bem. Então, também ele vai trazer como imagem que vai representar o seu pensamento, a imagem da natureza, como fizeram os outros filósofos, né? Como já citei, Tales, que pegou a água. Então, Heráclito vai trazer da natureza a imagem do fogo. Para ele, a ideia do princípio ela é comparada com o fogo, porque o fogo é que dá esse movimento, onde ele toca, ele transforma, ele muda, ele dá movimento. Quer ver um exemplo? Se você estiver se achando assim muito lento, né? Muito devagar, encosta o cotovelo numa panela quente, no fogo, você vai ver como você vai se transformar. Você vai se tornar uma pessoa, um The Flash, né? Ser rápido. Você vai ficar impressionado como você é rápido. Então, para ele, a imagem transformadora do mundo, o princípio que dá vigor às coisas e que transforma tudo, é exatamente a imagem do fogo. E para encerrar esse vídeo, nós vamos encerrar esse Pensar 2. Eu gostaria de saber, você deve ter percebido o quanto eu constantemente estive mudando. A roupa, o penteado, mas você, com certeza, continuou percebendo, sabendo que era eu mesmo, o Moura. Mas dos sentidos, do ponto de vista de seus olhos, a captação visual sua, você deve ter tido aí um espanto, né? Mudou, transformou. Exatamente para causar essa provocação. Mas isso que eu vou chamar de identidade, que nós vamos ver em Parmênides, que você viu aí, mas sim, eu mudei, transformei, mudei algumas coisas, mas você continuou sabendo que era eu. Então eu tenho uma identidade, mesmo que por fora eu tenha sofrido algumas mudanças, uma transformação, mas parece que de mim continuou algo. Onde este algo está? Em mim mesmo ou na sua cabeça? Então isso a gente vai ver em Parmênides, porque até agora em Heráclito o que nos interessa é refletir sobre essa realidade que ele vai chamar de devir, a realidade da mudança. Então espero que você tenha gostado, que tenha ajudado, e se você quer aprofundar mais ainda esses conteúdos, busque um livro de filosofia, busque um curso de filosofia, pergunte ao seu professor, debata, faça seus questionamentos aí embaixo no nosso vídeo. Muitas pessoas já têm participado e, é claro, eu fico assim muito agradecido e espero que ajude a pensar o mundo de alguma forma.
Até a próxima!